Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 2 de março e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos os consultores portuários Germane Robson. Germane, seja muito bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez em 2018. Muito bom dia. Verdade, é sempre um prazer e hoje a gente tem uma bancada excelente. De peso. Aqui a gente estava falando aqui nos bastidores que eu sou mera interlocutora hoje, porque os sabedores estão aqui do meu lado. Tem também a presença do Wagner Pereira. Muito obrigado, Wagner, pela tua participação. Bom dia, Germane. É sempre um prazer estar aqui. Espero que todos gostem do programa de hoje. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o nosso programa simultaneamente ao vivo, além do Twitter e do Instagram. Dados da Codesp, pessoal, apontaram que este foi o melhor janeiro da história. O Porto de Santos bateu um novo recorde. Como é que vocês recebem esses números que, na minha avaliação, mostram a responsabilidade que o Porto de Santos tem e que só fica maior? É assim, em princípio até com surpresa, eu confesso, com surpresa, porque a gente que está no mercado, a gente continua sentindo, em contato direto com as empresas, a gente continua sentindo o pessoal falando da crise, o pessoal segurando investimento, o pessoal, assim, as empresas de uma maneira geral não estão transparecendo esse resultado. Então, para mim foi uma surpresa ter lido. De qualquer maneira, eu acho um bom sinalizador, um excelente sinalizador. Quem sabe isso também não traz uma tranquilidade para o empresariado, para poder efetivamente agora começar a soltar um pouco e fazer novos investimentos, que é o que a gente está precisando. A gente está precisando de um Brasil mais estável, o que até agora a gente não teve. Então, esse é um bom indicador, sem dúvida nenhuma. Apontou crescimento em todos os sentidos, exportação, importação. Todos. Então, eu achei, assim, em termos gerais, eu achei excelente. Vamos ver se isso não foi só um voo repente, de galinha, como se fala na economia. Um repente, mas de fato foi uma surpresa boa, muito boa. Hoje todos os veículos de comunicação, toda a imprensa está noticiando o resultado do PIB positivo, que aponta e que vem de encontro com esses números que foram divulgados pela Codesp, que mostra pela primeira vez que o Brasil de fato começa a sair da crise, embora o desemprego ainda seja deu um empurrãozinho, pelos números do último semestre, exato, deu um empurrãozinho positivo. E isso significa que o pior já passou. Sim. Né? Você concorda com a avaliação da Germane? Foi uma surpresa realmente esse recorde? Sim, os últimos 6 meses do Brasil mostram isso, né? A maioria dos economistas falando sobre o PIB disse que o nosso PIB o ano passado, no último semestre, cresceu 2,5%. Isso foi muito. E o que puxou foi o agronegócio, né? Nós somos agro, né? Não adianta a gente... Agro. Na verdade, nós somos commodity, infelizmente. Nós não somos um país de serviços, né? Para o telespectador entender de forma bem simples, commodity é a produção de grãos, nós temos milho, açúcar, soja. Nós temos vários produtos de commodity que o mundo compra. Né? Então, isso puxou para cima. Como a Germane falou, vários números aumentaram, quantidade de navios atracados, todos os números de commodities aumentaram, a exportação de açúcar principalmente, milho, então isso deu um up também na movimentação em tonelagem, né? E, sem dúvida, algumas alterações, principalmente se o ano de 2017 foi um ano complexo em termos de estabilidade política, a questão das leis trabalhistas ajudaram bastante. Né? Essa reforma foi uma reforma importante, tirou 70 anos de atraso que nós tínhamos, ou mais, na questão de relação trabalhista, empregador-empregado, então isso trouxe um benefício muito grande. O que todos os economistas vêm dizendo, e eu concordo, é que não é um voo de galinha. Eles estão dizendo justamente que tem um momento muito bom, porque nós estamos chegando num momento em que vamos ter novas eleições. Sim. O novo presidente, ele vai chegar com uma carta em branco e aquela questão do relacionamento, né? Logo depois de casado, tudo que a mulher pede, o marido faz, né? Verdade. Essa vai ser um pouco da questão do relacionamento Congresso-Senado, muito importante para aproveitar e aprovar temas que nós ainda precisamos trabalhar, porque o que aconteceu? A parte privada do Brasil, ela ganhou muita credibilidade com o mundo. Com certeza. Sim. Se a nossa parte pública política não tinha... pública não tinha,
A gente mostrou que a gestão pública precisa seguir os passos da iniciativa privada. Exatamente. Isso foi muito importante, né? Então, essa mudança, principalmente no sentido de trabalhista, etc., deu também uma maior segurança para as empresas, para que elas pudessem fazer os seus planejamentos mais para o futuro. Então, isso não é um voo de galinha, como eles falam na economia. A tendência é justamente também porque o mundo está comprando mais, o mundo estava retraído, gastou seus estoques, muitos tinham estoque de commodities, voltaram a comprar China, Estados Unidos, então isso vai influenciar positivamente, e eu espero que, sem querer falar e entrar muito na política, que essas novas eleições realmente a gente tenha consciência, oxigene nossos votos, para que o Brasil possa, de fato, começar a crescer sustentavelmente e se manter nesse patamar. E voltar, pelo menos, voltar mais rápido ao patamar que nós tínhamos antes dessa avalanche. Né? Isso todo mundo fala, não vai ser a curto prazo, na realidade essa volta, ela não vai se dar com a velocidade que a gente gostaria que fosse, ela é uma volta lenta, não é uma volta rápida. Mas o importante é que ela já começou, né? É importante que ela começou. A única questão sair da curva, né? De descender e sair mundial. A única preocupação é a questão das eleições. Na realidade, assim, isso ainda gera uma certa insegurança, infelizmente. Porque a gente então, não assim, sabe tem quem um vai lado tá lá, positivo. Tem um lado positivo. Tem um lado positivo uma balança, e tem o lado. Mas vamos ver, mas foram boas notícias. Inclusive, você citou, né, o número de atracações foi superior a 11%. Né? Sim. Isso é uma tendência, na opinião de vocês? O nosso porto tem condições de receber esse aumento, de absorver esse aumento? Tem condições. O único problema daqui a gente já sabe qual é. Dragagem. Se chama calado. Né? Então, o problema não é a quantidade, o problema aqui é a profundidade. Então, é assim, mesmo porque hoje cada vez mais as empresas investem mais na parte de automação, o que dá uma capacidade maior de movimentação, porque se movimenta mais rápido, se eu movimento mais rápido, eu consigo trazer mais. Isso até para o telespectador entender. Então, assim, se eu consigo movimentar muito mais rápido um navio, ao invés dele ficar 10 horas, ele ficar 8 horas, ele fica 6 horas, cabe outro navio no lugar. Claro. Então, assim, cada vez mais está se investindo em automação, que me permite efetivamente agilizar, otimizar essas operações. Agora, de nada adianta a automação se o navio não conseguir entrar, né? Não, e depois disso que acontece. Hoje o mundo está trabalhando com navios maiores, é aquilo que a gente falou. Então, não adianta, senão a gente vai ficar para trás no quê? No perfil do tipo de navio que está se utilizando no comércio mundial. E aí você, na hora que tem que baixar esse perfil, os navios maiores que movimentam maior número de unidades vão para outro lugar. E, na realidade, não vale a pena fazer o transbordo para navios menores, porque isso daí já gera um custo adicional. Então, assim, a questão do calado, ele é duas coisas. Eu sempre falo, é lá do mar e lá do terra. É o calado e a infraestrutura terra para acesso aos terminais também. Então, assim, o Brasil tem que olhar seriamente para poder garantir essa capacidade portuária. Falando em calado, como é que vocês avaliam o andamento dos trabalhos do grupo que está cuidando da dragagem? A gente tinha uma grande expectativa, eu acho que o mercado portuário, de uma forma geral, tem uma grande expectativa para que essa gestão pública passe para a mão da iniciativa privada. Eles receberam um prazo adicional aí de 60 dias. O Sopesp já veio com a proposta do condomínio, mas a gente está ainda na fase da conversa. É claro que a gente não pode agir impensado, né? A gente precisa planejar para que dê certo. A gente fala tanto aqui do planejamento. Nathalie, já deu tempo. É isso que eu ia perguntar, não está demorando? Já deu tempo. O projeto já está pronto, né? Nossa, já. E depois disso, esse é um projeto que nasceu no primeiro semestre do ano passado. Sim. Então, alguma coisa que já foi mais do que maturada, discutida, rediscutida. E a minha preocupação é justamente as eleições. Era isso que eu ia falar. Né? Justamente o período eleitoral. O que eu acredito que está dificultando um pouco mais as tomadas finais de decisão é justamente a gente não saber quem são as pessoas que estarão à frente do governo, principalmente de São Paulo, porque essa é uma decisão que primeiro tem que ser tomada aqui a nível estadual, né? E aí depois se levar isso para uma instrução normativa, o que quer que seja, a nível federal. Eu acredito que o nosso maior problema hoje é realmente as eleições. Político. Sem então, dúvida. Mês que vem, Márcio França senta na cadeira de governador e fica aí pelos próximos 9, 10 meses como governador. É tempo suficiente para que a gente comece 2019 com a gestão privada do serviço. Eu acredito que sim. Depois disso, assim, não é possível. A gente tem que mudar alguma estrutura no Brasil, porque a gente fica refém
Veja bem, o Brasil não pode anda ficar- porque a gente Por está refém períodos. dos políticos. Exato. Ou refém da máquina política. Então, assim, o Brasil não evolui. Esse projeto é um projeto que já devia ter saído. A gente não tem nem, assim, nós que estamos do lado de cá discutindo o assunto, a gente fica até envergonhado de sentar e falar a mesma coisa. verdade. Exato. Então, assim, a gente sente isso. A gente verdade. sente, porque eu tenho vergonha. É Eu verdade. tenho vergonha, porque não sei mais o que falar. E assim, a minha impressão e a minha esperança é justamente porque o Márcio é um cara da região, Sim. ele vive nesse nosso condomínio de Sim, cidades, né? sim. Ele entende a necessidade. Então eu tenho esperança de que realmente, inclusive também porque ele tem um corpo técnico que tem uma atuação, inclusive de background em Porto, algumas pessoas que conhecem, que tende a acelerar isso. Essa é a minha esperança, antes das eleições. Antes de outubro, né? Antes de outubro. Antes de outubro. Eu espero isso. Acho que todos nós estamos esperando a boa notícia. Eu quero muito fazer um programa onde a gente vai discutir a nova gestão da dragagem, Com certeza. definitiva. E assim, se você até me permitir fazer um complemento naquilo que a Germani colocou com relação ao aumento, às nossas necessidades de melhoria, em 2060 nós estaremos com 240 milhões de toneladas, é muita coisa. Para a gente poder fazer isso, tem que ter uma estrutura, tanto do lado do mar, que é a parte de dragagem, manutenção, quanto do lado de terminal, infraestrutura. Para que o porto ainda exista, né? Você tem noção, Em Nathalie, 2060. já começaram a ser, muitos terminais no mundo já começaram a usar os portainers geração 2. São portainers que alcançam o dobro de lado a lado de navio que nós operamos hoje. Quer dizer, nós temos que dar esse primeiro Navios salto maiores. para dar o próximo salto ainda. Nós ainda não demos. A gente não deu salto nenhum Não ainda. demos salto, não. Senão, em 2024, aquela previsão de ter um aumento de 25% na nossa movimentação talvez fique comprometida. Então, a gente precisa, de fato, que ações concretas. E a Germani falou muito bem, essa questão de a gente ficar dependendo de governo está errado. A gente tem que ter um plano, gente. Até quando a gente vai ter governo que entra, sai governo e nós não temos plano para nada. A gente Os que problemas deveria continuam. cobrar o governo e a gente implora e fica quieto e fica refém. Exatamente. Quer dizer, tem algo muito errado, essa máquina está toda errada. Tá tudo Nós errado. temos um pouquinho de culpa, né? Total, Porque total. o nosso título de eleitor, ele é a arma para resolver esse problema. Exatamente. O Tribunal de Contas da União suspendeu a resolução da ANTAC no que diz respeito a embarcações internacionais, aluguel de embarcações internacionais para cabotagem. O que isso significa e que reflexos, se é que pode ter reflexos, que reflexos isso pode trazer? A minha dúvida é por que existiu isso, né? Vamos começar assim, por quê? Porque, na realidade, assim, eu acho que a gente tem que ter todos os instrumentos, todos os recursos para poder efetivamente viabilizar o negócio. Então, na medida em que eu tenho limitações em que me permita desenvolver, e posso ser uma coisa, a cabotagem, ela é essencial. A gente está falando aqui, existem navios hoje, o mundo opera com navios maiores. O que significa operar com navios maiores? Significa que ele quer ter um ponto central de descarga da carga e, a partir desse ponto central, fazer toda a distribuição. E aí, a cabotagem, nós temos uma área de costa imensa. A cabotagem, para nós, é uma riqueza. Sem dúvida. É uma Sem dúvida, riqueza. sem dúvida. É assim, a gente deveria explorar esse modal nível de muito mais. custo. Exatamente, a gente deveria explorar esse modal muito mais do que ele já é utilizado. Ele é uma solução, ele é justamente, a gente já vem falando isso há muitos anos, a questão do hub port, que é o porto concentrador de cargas, a partir do qual é feita a distribuição. E a cabotagem, nesse sentido, ele é a peça-chave. A gente não pode ter limitações de desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Gente, não pode. A gente está andando para trás, né? A gente está andando para trás. Veja bem, o que acontece? Esse é um dos problemas que o Brasil sofre com as questões de segurança jurídica. Como é que o cara vem e faz um investimento, né? Como bem a Germani colocou, é uma questão estratégica, logística, a cabotagem no Brasil. E ela estava vindo bem. Acontece que uma empresa, Poseidônia, se eu não me engano, Exato. entrou com uma ação liminar dizendo que não estava sendo escolhida para fazer cabotagem para algumas empresas. Por quê? O que acontece muito? Um terminal vem, um operador vem, descarrega seus navios numa determinada, um armador vem, descarrega seus contêineres num determinado terminal, e aí o que ele aproveita para fazer? Já põe uma quantidade de contêineres de cabotagem e faz como ele vai passar por outros portos, faz essa entrega de carga, né? Essa movimentação. E aí a Poseidônia disse que isso estava sendo prejudicial. Prejudicial. Ok, só que isso está funcionando há 3 anos. Porque agora, né? Isso traz uma insegurança jurídica. E outra, esse modelo é um modelo mundial.
Por que nós vamos fazer jabuticabas de novo aqui no Brasil? Nós queremos fazer suco de jabuticaba de novo. Por que limitar a gente? A gente tem que desenvolver os modais. Exato, a gente não pode limitar. Limitar. Então, esse foi o problema maior. Eu não entendo, até porque isso foi uma... por que o juiz... lógico, ele deve ter tido seus motivos, pegou isso e rapidamente votou, sendo que a gente tem outras coisas tão mais importantes. Mas vamos esperar que agora isso vai para o Supremo e eles votem isso rapidamente, porque é uma questão estratégica de competitividade. Nós não podemos... Isso prejudica o Porto. Prejudica muito, porque nós não podemos ficar com essa insegurança jurídica. Veja bem, como é que fica a cabeça de quem está operando há 3 anos num determinado jeito e aí chega uma liminar e diz, olha, agora para que você não pode fazer isso. Muda o jogo no meio dele, muda a regra no meio do jogo. Né? Isso que a gente fala muito. Esses são os problemas que a gente tem aí que enfrentar, que eu espero as pessoas tomem consciência à frente e entendam que não se pode ter uma discussão assim num nível tão raso. Né? Isso precisa ser discutido mais amplamente. Não pode simplesmente se dar uma liminar sem trazer as pessoas para a mesa para discutir. Parece a discussão do ISS, né? Exatamente. E sem saber as implicações. Sem saber as implicações. Olha, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que um juiz tem um saber jurídico notório para tomar as decisões. Claro. Agora, quando a gente está falando de questões sensíveis, principalmente a questões econômicas que tanto infligem o nosso Brasil e o nosso povo aí, eu acho que tem que se trazer para o debate as pessoas que estão envolvidas. Chama as instituições de classe e fala assim, olha, tenho aqui uma liminar assim, assim, assado. O que a gente pode fazer? Eu acho que o papel tem que ser de conciliador, de tentar resolver. Agora, coloca uma liminar. Porque para o processo. A decisão não pode ser o interesse econômico, Lógico. se vale, não vale, interfere, não interfere. Lógico. E a questão operacional, a questão logística, a questão Brasil. Então, Exato. A questão custo Brasil. Tem que ser mais Brasil. sensível. Exatamente. Essas decisões precisam ser mais sensíveis, precisam ser mais pensadas. Falando em modal, o Porto de Santos terá cerca aí de, teoricamente, 800 milhões de reais para investir na malha ferroviária. Vocês acreditam que esse seja um valor suficiente? Eu não digo para resolver, porque eu acho que não resolve, mas para começar a minimizar os grandes conflitos rodoferroviários que existem na região? Veja, a gente tem que partir de algum lugar. Então, pelo menos que a gente receba essa verba, já é de bom tamanho, né? A gente começa a investir. Por quê? Porque a gente tem que realmente melhorar essa questão. A gente já vem discutindo faz tempo, não pode ficar só preso no rodoviário mesmo porque ele não atende. Os outros modais chegam a ser mais baratos também. Mais baratos, mais sustentáveis, mais seguros, mais rápidos. Mais tudo. E a gente está falando da ferrovia, a gente está falando da cabotagem, depois tem hidrovia. A hidrovia. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses modais todos, porque a gente tem todos esses recursos chegando. E como eu disse, tanto lado mar quanto lado terra, a gente tem que cada vez mais viabilizar essa infraestrutura. Então, a gente tem que recorrer a todos esses modais. E a gente tem que resolver o problema. Que seja pouco, que não seja suficiente, que venha. Que venha e que seja aplicado. Que seja aplicado e que a gente consiga ver o resultado. Porque o grande problema, não adianta a gente ficar discutindo valor. Vamos parar de discutir valor e vamos começar a colocar a coisa em prática. Né? Projeto, tirar o projeto do papel. Até porque o modal rodoviário, ele hoje é o que tem maior capacidade de expandir rapidamente os volumes movimentados. Né? Hoje, a gente, para ter uma noção, nós movimentamos num vagão um container só. Mas fora daqui, já se movimenta a 2 até 3 de alto. Nós não podemos fazer isso por causa das condições físicas da nossa malha rodoviária. Ela não tem capacidade, esse peso todo não é suportado. Então, como a Germânia colocou, que seja o início, eu realmente acho que não é o custo metro da malha ferroviária é alto, é cerca de $400 o metro. Nossa. Então, para você fazer um metro então, você precisa ter realmente um valor maior. Agora, a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, nós temos um problema enorme na entrada dos terminais. Sim. Porque se pensou nos terminais na área de costado ali, que é a posição deles, porque o navio vai ter que atracar, logicamente, para... Mas se colocou a linha férrea muito dentro dos terminais, alguns estão na porta. E você vê investimento de iniciativa privada, até o exemplo da Libra, que está fazendo do bolso dela, colocando lá um pontilhão para poder tirar isso. Então, assim, eu acho que esse dinheiro tem que ser usado de forma estratégica para pensar nesses gargalos que hoje impactam, inclusive, na movimentação, como a Germânia colocou. O navio chega, ele quer despejar o container e sair o mais rápido possível. Hoje a espera é de quanto tempo? Para quê? Uma base. Para chegar... descarregar e sair. Tem navio que opera, dependendo da quantidade de movimentos, de uma janela de 5 horas. 2.500 containers.
produtividade é alta hoje. Nossa produtividade é muito boa, não deixa a desejar nada para outros esportes. Espera, em princípio, o navio já chega e atraca, né? Salvo se tem algum problema de Sim, greve, sim, aí efetivamente sim. o que você tem. O que a gente está procurando justamente é ter ele atracado menos tempo no Menos porto. tempo. Exato. Aonde ele, na realidade, o navio ganha porque o navio atracado Sim, custa. É. sim, Né? Então, custa caro. quanto mais ágil a operação, na realidade, menor custo. Menor custo. Menor custo para toda a operação logística. Sem E para dúvida. isso você tem que ter uma retaguarda que consiga receber e entregar essas infraestrutura cargas adequada. com a maior agilidade possível. Então, complementando, o que para mim traria mais tranquilidade seria ver que, além do dinheiro chegando, existe um plano para esse investimento, né? Olha, esses 800 milhões estão vindo, mas eles estão vindo para, depois de um debate com a comunidade portuária, serem investidos nesse ponto, e nós pretendemos chegar até aqui. Então, essa é a minha esperança desse dinheiro. Dinheiro nunca é demais, Não, sempre é bom, aqui sempre principalmente precisa. para resolver as coisas, mas ele precisa ser usado de forma estratégica e cirúrgica, né? Precisa mesmo. E de forma transparente. Principalmente. Estratégica, cirúrgica e transparente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e o descanso de 11 horas para trabalhadores avulsos do Porto de Santos está suspenso pelo menos até abril. A decisão foi tomada durante mesa redonda no Ministério do Trabalho. Fabiano Roma tem os detalhes. Clima de tranquilidade aqui na porta do Ógmo. Os trabalhadores portuários estão se preparando para a escalação para o período da tarde e parece que tudo vai voltando ao normal. Estava conversando aqui com o Sandro Olímpio, que é diretor do sindicato, e vocês conseguiram uma negociação, mais um prazo para que essa medida desse intervalo não fosse implantada de imediato, é isso? Isso, o Ógmo fez uma implantação de um descanso de 11 horas através de uma deliberação de uma assembleia patronal, sem antes ter comunicado com prazo hábil às categorias trabalhadoras do Porto de Santos. E o mais importante, que nós do Sindicato da Estiva estamos em plena campanha salarial e inclusive o descanso de 11 horas está inserida na nossa pauta de reivindicação, mas desde que se discuta também a garantia de ganho, porque o trabalhador portuário ele não tem nem garantia de trabalho e muito menos garantia de ganho. Então precisa de um tempo para discutir isso novamente, né? Não é implantar assim de uma hora para outra. Com certeza, por isso houve esse pedido de mesa de negociação, houve esse pedido de mesa também dentro do Ministério do Trabalho, para que houvesse a possibilidade de pegar esse prazo, para que nós possamos estar sentando à mesa, conversando e procurando o melhor caminho para os trabalhadores. A operação padrão continua ou foi suspensa? Como é que está essa situação? Não, a operação padrão está suspensa, até porque conseguimos esse prazo aí para estar conversando, não só com os trabalhadores, mas também com o Ógmo e Sopesp. Os trabalhadores vão para o trabalho normalmente? Normalmente, vão atender as requisições, vão para bordo e fazer seu trabalho normalmente. Muito obrigado, Olímpio, pelas suas informações. Fabiano Roma para a Santa Cecília TV. Está suspenso pelo menos até abril. Vai chegar abril, a gente vai viver esse momento novamente, porque ontem, quando começou a valer a decisão, eles já entraram em operação padrão. E a gente sabe que o sindicato tem uma força muito grande dentro do porto. Quais prejuízos e quais impactos negativos a gente pode ter caso em abril a decisão, que já tinha sido deferida, volte a valer e o descanso e a jornada, o intervalo de 11 horas passa a ser obrigatório? Primeiro, eu acho que a coisa já estava discutida, já estava deliberada, infelizmente... Ógmo e Sopesp em acordo. Isso, infelizmente esse aqui é um Brasil em que a gente vê as decisões não irem para frente. As decisões legais, né, não irem para frente pela força, obviamente, de um sindicato. A questão das 11 horas, ela é importante porque ela dá maior segurança à operação como um todo. Então, aqui o que a gente está visualizando é justamente a questão seguinte: vamos ter uma operação mais segura e mais eficaz. E oportunidade para todo mundo, né? E oportunidade para todo mundo. O próprio órgão, se a gente for olhar, o próprio órgão gestor de mão de obra estava de acordo com esse descanso das 11 horas. Então, assim, e aí a gente fica assim, pô, se o próprio órgão está de acordo, por que o sindicato dos estivadores não estão, né?
Porque existe essa divisão de opiniões, sendo que os dois fazem a gestão de mão de obra, né? Então não faz muito sentido. E tem a questão de segurança do próprio trabalhador, segurança da operação. Então, assim, eu acho que não é uma questão de não deu certo, é que nem criança birrenta, né? Não deu certo, me atiro no chão. Me atiro no chão, bato perninha, grito, até minha mãe ceder. E isso, até esgotar a mamãe. Então, é assim, eu acho que o pessoal tem que ser um pouco mais responsável. Gente, nós estamos falando em Brasil, nós estamos saindo da crise, que nem diz os primeiros números, e assim, nessa hora a gente tem que ter muita responsabilidade. E ser racional, né, Germane? Ser racional. É o próprio emprego deles que está em jogo. Veja bem, a gente está falando aqui de um porto mais profissional, que bate recordes, automatizado, em que as pessoas precisam estar preparadas e entender o seu papel na operação. O descanso é importante para que ele não cometa um erro. Muitas vezes esse trabalho desse pessoal é manual, é cansativo, é insalubre. Então ele precisa ter 100%, 110% de atenção. Não dá para pensar apenas no financeiro. Exatamente, por isso as regras existem, para que possa proteger o trabalhador. E isso é uma proteção. E inclusive para distribuir melhor o trabalho entre eles. Porque olha só, um cara que trabalhou numa janela de operação durante 6 horas ininterruptas, ele não vai para casa descansar 11 horas. Sabe o que acontece na prática, Nathalie? Ele fica lá no terminal, dá uma horinha e ele volta para o próximo trabalho. Quer dizer, ele não descansa e pega 2 trabalhos para fazer. Então a questão aí é muito mais de fazer o pessoal da operação da estiva entender que isso é importante e benéfico para todos. E o papel do sindicato não é pensar apenas no financeiro, muito pelo contrário. Ao contrário, justamente o bem-estar do profissional. Do profissional que está associado ao sindicato. E é uma coisa que ela é consequente. Se você tem o pessoal respeitando isso, você aumenta a segurança e você distribui o trabalho, você gera oportunidade para todo mundo. Então é isso que o pessoal tem que pensar. Minha única surpresa nesse assunto é o seguinte: quando o OGMO leva uma decisão para ser tomada em conjunto com as outras instituições que vão bater o martelo, eu quero crer que eles sentaram antes com o pessoal da casa deles, né, com os estivadores, porque se eles foram lá e decidiram isso sem conversar, o que está acontecendo aqui é um erro premeditado. Exatamente. Agora, uma das coisas tem que ficar bem claro é o seguinte: é tudo uma questão de distribuição. O número de trabalhadores é o mesmo. A única coisa que vai acontecer é que muda o ritmo da jornada. É isso que eles precisam entender. Exatamente. O serviço, tem que entender o seguinte: o volume de serviço é o mesmo, o número de trabalhadores é o mesmo, o que está mudando só é as regras dessa jornada. Não, eu vou dizer mais, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. No Sindicato dos Jornalistas, existe, atrelado em convenção, a questão da o intervalo de jornada de 11 horas, né? E a gente faz um trabalho com a cabeça, com o corpo, com a mente, e de fato precisa haver esse descanso. Sim. Né? Então, assim, isso não é da cabeça de ninguém, gente. Isso todo mundo, e tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho, né? E há uma distribuição e uma qualidade, você oferece ao funcionário uma qualidade de vida melhor. Engraçado ver o sindicato que deveria prezar pela qualidade de vida daquele que está associado e contra uma decisão de descanso. Por isso que eu acho que talvez o que tenha acontecido, pode ter acontecido, eu não sei porque eu não participei, é não ter tido a participação do sindicato no debate. O OGMO foi sozinho? Pode ser, porque é a única coisa que explica. Porque parece história de marido traído isso daí, né? Alguém tomou a decisão. Exatamente, o pessoal que ficou do outro lado, não, mas peraí, eu não fui comunicado. A decisão pode até ser boa, mas como eu não participei, então eu vou ser contra. O presidente da Aí quem sabe agora depois quantos dias que vai voltar? Desculpa. A partir de abril. A partir de abril eles sentam de novo, né? Então aí talvez em abril eles falem, não, tudo bem, a gente aceita. Só para dizer que... Quando houve a entrada dessa regra em vigor, o Rodney, que é o presidente do Sindestiva, estava em Brasília, nós conseguimos falar com ele por telefone e a única coisa que ele conseguiu nos dizer é que, na avaliação do sindicato, era uma decisão unilateral, que eles ainda precisavam conversar. Então, isso vem de encontro ao que você está falando. É isso. É a única coisa que explica, gente. Você teve uma negociação, você colocou os intervenientes na mesa, talvez o principal interessado não estivesse lá no momento. Então, agora, tem que voltar duas casas. Foram lá para o Ministério do Trabalho, sentaram numa mesa redonda, tudo invertido nesse país. Só que para isso estabeleceram a operação padrão. Operação padrão. Aí é que está. Esse é o problema. Esse é o risco. Esse é o problema. Que segurança jurídica você tem de falar assim, olha, vou atracar um navio de 10 mil movimentos,
vou me planejar. A gente sabe, né, Germani, como funciona a retaguarda, o planejamento que tem nos terminais. E aí os estivadores param, cruzam os braços. É por aí. Não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Não dá para acontecer. Falando em tecnologia, já que a gente falou da questão da automatização, esse mês deve começar o uso de drones no Porto de Santos. Com duas razões, com dois objetivos. Segurança nas movimentações e uma agilidade na constatação de alguns vazamentos. Vocês veem com bons olhos a iniciativa? Olha, a questão de segurança, eu vou dizer que sim, é uma boa ferramenta para você monitorar, mesmo porque a gente sabe que existe muita pirataria lá do mar, então Sim. essa questão do... Nós não temos um batalhão hidroviário, nós não temos uma segurança marítima. E na realidade o drone é mais barato, nesse caso Sim. o drone é mais barato. Então, nesse sentido da segurança, eu acho extremamente positivo. A questão do vazamento... Acho que é mais embaixo o problema, né? Eu acho que a questão do vazamento não é bem por aí. Porque eu acredito mais nesse uso dos drones, a questão de segurança propriamente dito, né? Então, acho que assim, a gente está caminhando, tem que ver como é que esses drones, efetivamente, eles vão estar voando de forma Fazendo regulamentada, porque precisa... Pode atrapalhar, inclusive, né? Não, se não for de forma correta. Exatamente. Então, precisa entender um pouquinho mais. Eu não conheço por trás esse projeto para saber exatamente como é que está estruturada a questão da liberação, espaço aéreo. Então, tem que ver essa questãozinha. Mas eu acho extremamente positivo. A tecnologia está aí para ser utilizada. Ela é bem mais barata do que você colocar uma lancha no mar. Um batalhão, né? Estrutural, um batalhão hidroviário. Então, assim, na verdade é uma boa solução, ela tem tudo para dar certo. A questão só do vazamento, que eu não sei se é bem a questão do drone. Aí eu já acho que o problema é um pouquinho diferente. Eu também, eu acredito. Há formas e formas de fazer a gestão dessa questão do vazamento. O que eles estão tentando fazer é aproveitar melhor o recurso. Começando tentando por manutenção, né? Exatamente. Começando por manutenção. Tentando otimizar, assim, da melhor forma possível. O que eu vejo com relação à questão do vazamento é que alguns procedimentos de segurança, como já são praticados dentro do terminal, poderia ajudar muito. Então, por exemplo, a embarcação que vai fazer o abastecimento, ela poderia simplesmente passar ou ter um checkpoint, como é em outros lugares, para ser verificada toda a questão de infraestrutura do equipamento que vai ser utilizado na operação. Isso pode ser o próprio órgão gestor. Até uma dica aí, vocês viram e vocês devem ter visto isso em outros lugares, os checkpoints onde obrigatoriamente é feita a revisão de mangueiras, etc., antes de a embarcação ir abastecer ou retirar resíduos, né? Porque você tem a questão de combustível, óleo de bunker para os navios, e você também tem os resíduos que são retirados, né? Que se caem também provocam um desastre. Claro. Então, ambas as situações, eu acredito que uma forma simples de implementar um processo para verificar esses equipamentos, porque muitas empresas, gente, tem navio que chega para tirar resíduo que você tá na cara que vai acontecer alguma coisa. Você vê, não é querendo falar, mas você vê pela estrutura do navio, a estrutura dos equipamentos que vão ser utilizados na operação, você vê que não tem condições. Então, alguém precisa fazer a manutenção disso, alguém precisa fazer a fiscalização disso. Então, seria importante revisar esse processo. Talvez alguém da Codesp pudesse participar e fazer um levantamento, um estudo. A Codesp, que faz vários estudos, né, poderia, de repente, pensar numa solução mais prática. Acho que o drone pode ajudar, porque ele vai estar ali na segurança, de repente, agora pensa... Uma mancha, vamos pensar na parte prática, né, Germana? A gente que trabalha com tecnologia tem que ver todos os cenários. O cara tá lá, vem um pirata e para do lado para roubar carga. Aí, na mesma hora, tem um vazamento. E aí, o que o cara faz? Precisa ser pensado melhor. Eu acho que precisa... toda tecnologia é bem-vinda. O Porto, ele precisa estar adaptado sem dúvida, a toda e qualquer ferramenta tecnológica, mas precisa ter planejamento. Falando, inclusive, em planejamento e voltando um pouquinho à questão ambiental, porque eu também, particularmente, acho que você consegue monitorar, ok, você vê uma mancha de óleo, talvez seja mais rápido, mas não, o trabalho tem que ser para que a mancha de óleo não aconteça. Sim, com né? certeza. Sem dúvida. Que ferramentas precisam ser implementadas, além dessa tua sugestão que você deu, para que a gente não tenha acidentes ambientais que a gente vê com uma certa frequência acontecendo. Gestão de risco, é uma palavrinha simples. Hoje, todos os terminais estão sendo obrigados a absorver essa nova filosofia que se chama gestão de risco. Então, hoje os terminais
desde a questão do ISPS Code até a questão da Receita Federal, todos eles estão baseando as suas regulamentações, as suas exigências na questão de gestão de risco. E aí essa questão do vazamento passa exatamente por aí. E gestão de risco implica o quê? Eu tenho que fazer uma análise do meu processo, identificar quais são os pontos de risco do meu processo, estudar quais são os mecanismos, as ações que eu consiga aplicar para evitar que aquele risco ocorra de fato. Então, assim, isso é o que tem que ser feito. A gente tem que trabalhar com gestão de risco, com responsabilidade e com consciência. Gestão de risco é contínuo, é um processo contínuo. Exatamente. Não acaba nunca, Não né? acaba nunca. E você tem várias ferramentas no mercado para fazer isso de grande porte. Exatamente. Que inclusive que tem procedimento já dentro dela para fazer esse follow-up de checagem de equipamentos, né? Checklist para você verificar se está tudo Até certo. em tempo real, né? Tempo que aquela mangueira está útil, etc. Coisas que eu duvido que hoje, infelizmente, a gente tenha nesse processo. Por isso que acontecem tantos acidentes. Então, assim, tem que se partir para isso. Existe, inclusive, para quem não conhece, você tem uma ISO que trata especificamente de gestão de risco, que é a ISO 31000. Todo mundo está estudando muito essa ISO hoje em dia. Tem alguma empresa, algum terminal aqui no nosso porto que tem essa ISO? Na realidade, essa ISO 31000, ela é mais a ser utilizada pelo consultor, ou quando eu digo consultor mesmo interno da empresa, que ele vai aplicar todas as ferramentas de gestão de risco para efetivamente poder controlar toda a sua operação, tá? Certificado eu não sei não, se tem, né? Tem alguma certificada? Não, não lembro. o terminal na 31000 não. O que você tem profissionais certificados na 31000 para aplicar a metodologia dentro dessas empresas, tá? E que é o que tem que ser feito, e que é mais ou menos como segurança da informação. Você tem que ter essa segurança aplicada dentro da tua empresa, aplicada dentro dos teus negócios. Germani, foi ótimo você ter mencionado isso, porque hoje quem exige as certificações dos terminais é a Codesp, ela define. Então lá você precisa ter a 9.000, a 27.000, meio ambiente, e hoje é trabalhista e meio ambiente, né? Processo e meio ambiente. Tá aí uma boa dica, quem sabe? Adicione nos novos contratos de concessão aí também a necessidade da certificação da 31000. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. A campanha estadual de vacinação contra a febre amarela termina hoje. Na Baixada Santista, a adesão foi baixa. Em Santos foram aplicadas apenas 130 mil doses. A expectativa era imunizar 400 mil pessoas. Por isso, as policlínicas da cidade vão continuar vacinando. Logo cedo, Dona Laura já estava na policlínica. Nós tivemos um probleminha técnico, daqui a pouco a gente volta com a reportagem da febre amarela. Enquanto isso, a gente retoma aqui o nosso bate-papo sobre os assuntos que movimentam o setor portuário. Germani, a gente estava falando aqui no intervalo sobre a questão das certificações. Na verdade, a 31.000 está dentro da 9.000, é isso? Da 9.000. Na realidade, houve uma atualização da 9.000, onde todo esse processo de gestão de risco já está sendo absorvido dentro das outras normas passíveis de certificação. Então, assim, esse conceito está aí, tem que ser aplicado, voltando à questão dos vazamentos. Não se justificam vazamentos, a gente tem que fazer a gestão de risco da operação. Então, tem que analisar a operação, identificar onde pode ter risco, né? E eu acho que na nossa vida pessoal a gente tem que fazer a mesma coisa. Exato. Se eu for atravessar uma rua, eu tenho que analisar todos os riscos que eu tenho se eu não usar a faixa. Exatamente. Que eu não devo fazer. Exatamente. Mas a gente tem que analisar todos os riscos. Se está dentro da 9.000, da ISO 9.000, e a gente tem tanto acidente ainda, tem alguma coisa aí que não está se encaixando. Como a Germani bem lembrou, né? Como está dentro da 9.000 e você certifica processo, muitas vezes se escreve um processo falando português, claro, para inglês ver. Então você precisa também ter a consciência de que precisa ser implementado. Gestão de risco não é barato. Talvez por isso muitos não façam 100% como deveria, mas ela é importantíssima para evitar acidentes. Para todos os envolvidos e principalmente custos para o terminal. Porque na hora que você tem um acidente que você não planejou, o custo para você mitigar aquilo é muito alto. Login Pantanal que o diga, né? Não, e depois isso Então, assim, gestão de risco passa muito pela questão de recursos humanos, conscientização.
é um compromisso, é um comprometimento que o... Conjunto, né? Conjunto. Então, não adianta só eu ter o processo escrito bonitinho, entendeu? Tudo fazer. validado. E, na realidade, não existe a consciência do profissional em aplicar, em verificar, em monitorar. Então, tem que ter essa conscientização. Então, você permeia a questão de treinamento, que é essencial. Não existe gestão de risco que você efetivamente não treine e não cobre e não recicle. Você tem que estar permanentemente reciclando, treinando e cobrando do profissional. Do ponto de vista de tecnologia, na opinião de vocês, quais são os desafios que o Porto precisa vencer em 2018? Eu não falo nem a longo prazo, mas em 2018. Olha, em 2018, eu acho o seguinte, a gente já tem bastante tecnologia aplicada, o que a gente precisa fazer agora é aprimorar processos, tá? Então, assim, a gente tem muita tecnologia, ainda pode trazer mais tecnologia, só que depende eminentemente da gente melhorar processos. Então, não adianta a gente entulhar mais tecnologia se a gente não rever os nossos processos. Até eu estava conversando antes do programa, e justamente o grande problema que a gente tem, ao invés da gente ter processos robustos, seguros, a gente tem adaptações, né? Adaptações para atender interesses de usuários que nem sempre são as melhores formas de operação. Então, a gente tem que começar a voltar para dentro de casa, rever esses processos, trazer, porque existe tecnologia nova. De repente, ela não consegue ser aplicada. Por quê? Porque o meu processo não permite que eu aplique. É isso. Então, de tudo que eu tenho lido, estudado, etc., eu acho que, assim, tecnologia a gente até tem, está ao alcance de todo mundo, tudo bem que ela seja custosa, mas ela está ao alcance de todo mundo. O que precisa é a gente, de repente, reestruturar internamente a questão de processo. Não é só infraestrutura, é questão de processos. Você concorda? Em gênero, número e grau, inclusive, queria adicionar que uma questão muito importante é que os profissionais precisam, que estão hoje fazendo as operações dos terminais, eles precisam entender que o mindset, como a gente chama, a forma de pensar precisa mudar, né? Precisa mudar justamente para ver que não se adianta fazer processos detalhistas, que são burocráticos, você precisa pensar em processos robustos, que vão acontecer de forma repetitiva e por várias vezes. Então, para isso é importante a sua céleres, né? E céleres. Para isso é importante você mudar a forma de ver aquilo que você faz. Muito importante você entender que melhorar um processo nem sempre significa que você está tirando uma etapa que você vai perder o controle. O ser humano tem muito disso. A gente passa muito por isso. Muito centralizador, né? Muito centralizador. A gente passa muito por isso em tecnologia, porque qual que é a visão das empresas quando adotam tecnologias? Eu vou resolver um processo, uma falha humana. Está errado. Tem que pensar que vai trazer a tecnologia para melhorar a atividade de fim dela, que é, de repente, entregar um container, receber um caminhão, receber um navio. Para isso, todos os envolvidos precisam entender que quando você melhora o seu processo, nem sempre porque você deixou de fazer alguma coisa, naquela que seja manual ou que você entende que justifique o seu trabalho, vai sumir. E geralmente o que acontece é uma qualidade de vida, um ganho melhor de oportunidade para você fazer outras coisas e principalmente se colocar de forma diferente em frente ao processo. Então eu entendo que precisa ter, além de tecnologia que nós já temos hoje, uma conscientização e um trabalho grande em cima dos funcionários, do pessoal, da mão de obra que trabalha, para entender que automação, melhoria, essas coisas só vêm para contribuir na qualidade de vida do funcionário. Sem dúvida nenhuma. Eu faço uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, para agora sim vocês vão assistir a reportagem sobre a febre amarela. É um assunto extremamente importante que eu chamei e que por um probleminha técnico não entrou dentro do nosso espelho, mas eu não posso deixar de dar. Roda aí. Logo cedo, Dona Laura já estava na policlínica tomando a vacina da febre amarela. Foi rapidinho, mas ela quase não vem. O pessoal ficava falando um monte de coisa, né? Que morria, que ficava mal, que não podia tomar outro tipo de remédio, e eu fiquei com medo, né? Essa situação que a Dona Laura contou tem acontecido com frequência. Ainda tem muita gente que não se vacinou. Até o momento foram aplicadas em Santos quase 130 mil doses da vacina contra a febre amarela. O índice é muito baixo, já que a meta estipulada pelo Estado é de 400 mil doses. Tem muita gente ainda precisando receber a vacina. As pessoas não estão levando a sério. A febre amarela pode matar. As pessoas têm que ter essa consciência, porque essa doença não tem tratamento e mais de 50% das pessoas que pegam o vírus da febre amarela vão a óbito, morrem. A chefe do Serviço de Vigilância em Saúde de Santos alerta. A situação é preocupante.
Em Santos, há 3 pessoas internadas com suspeita de febre amarela. Os casos vieram de São Vicente, Praia Grande e Guarujá. A doença não demora a chegar por aqui. É importantíssimo que as pessoas compareçam, porque esses boatos são falsos. A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus vivo enfraquecido, assim como outras vacinas nós temos, como varicela, né, que é da catapora, a poliomielite. Todas essas vacinas são também de vírus vivos atenuados. A campanha termina amanhã, mas as policlínicas vão continuar disponibilizando a vacina. Enquanto nós tivermos vacinas, nós vamos continuar vacinando nas 22 policlínicas que estão disponibilizadas com essa vacina. Então, compareçam, é um apelo que nós fazemos da Secretaria de Saúde. O melhor mesmo é não deixar para amanhã. O Gabriel, por exemplo, já está sossegado. É bom para se livrar logo, né? Para não ter preocupação mais para frente, se for fazer uma viagem, alguma coisa do tipo. Está livre da doença? Estou livre. Além de Santos, Guarujá também segue vacinando nas unidades de saúde em esquema de mutirão. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, entre julho de 2017 e 28 de fevereiro deste ano, foram confirmados 723 casos que resultaram em 237 mortes. Vale aqui o seguinte alerta: a vacina é a única forma de você estar protegido contra a doença, que tem uma letalidade de mais de 80% em alguns casos. A gente vê um grande número de casos de morte porque nós temos um número elevado de pessoas vacinadas. Toda vacina, qualquer que seja ela, não é a da febre amarela, você pode ter uma reação. O que está acontecendo é que, porque muita gente se vacinou, embora não tenha sido o número suficiente, os casos de sequelas e consequências aparecem. Mas isso não significa que a vacina não é segura. Segue sendo a única forma de você se prevenir com a doença. Agora a gente volta aos nossos convidados. A gente tem um pouco mais de 5 minutos para debater o tema, para continuar debatendo aqui os assuntos que mexem e que mexeram com o setor portuário. Eu queria estar encerrando a nossa discussão com vocês, pedindo a opinião de vocês a respeito do novo projeto de revitalização da região né? Existiu desde 2012 uma esperança, uma expectativa que aquela área degradada do 1 ao 8 fosse transformada num espaço de lazer, de turismo, enfim. Isso não vai acontecer. A Codesp apresentou uma nova proposta, essa sim deve ser colocada em prática. Como é que vocês avaliam essa proposta? E ela é um caminho para que aquela área degradada de fato deixe de existir e se transforme em alguma coisa que seja útil? Rentável. Rentável, mais do que útil, rentável. Eu acho que primeiro tira o aspecto negativo e traz a possibilidade de exploração comercial da própria área. Então, assim, esse assunto já é bastante antigo. Eu acho uma pena porque a gente vê a cidade muito decadente. Eu acho uma judiação. Então, assim, e a gente tem tudo para transformar. Santos é uma cidade que, além da questão portuária, também tem o viés turístico, né? E a gente poderia melhorar efetivamente e trazer turismo para explorar aquela área. E isso daí aumenta o potencial comercial. Então, eu acho que tem que se investir. Tudo bem que a gente vai dizer o seguinte: pô, você está falando de potencial comercial, tem tanta loja fechada hoje, né? O comércio, na realidade, coitado, ele encolheu substancialmente, essa é uma verdade. Mas a gente tem que olhar para frente. A gente começou a falar dos números portuários que estão melhorando, que significa que, efetivamente, a gente está conseguindo sair fora da crise. O brasileiro talvez não tivesse tão acostumado a uma crise tão forte. A gente passou realmente por uma crise muito forte e a gente tem que acreditar um pouco no futuro. E se a gente não planejar e não preparar a infraestrutura a partir de agora, no futuro eu não tenho infraestrutura para poder efetivamente implementar esse comércio como um todo. E eu acredito que aquela área é uma área que ela é potencializadora para trazer recursos econômicos, inclusive para ao redor, as lojas que a Germane comentou. Veja bem, você tem outros portos, por exemplo, Roterdã, você tem uma área prévia ao porto, que é muito parecida com essa nossa, que você tem alguns lugares que você entra e você vê toda a estrutura do porto, você vê filmes com relação à história do porto. Por que não fazer alguma coisa nesse sentido, né? Os turistas vêm para cá, eles visitam a Bolsa do Café. Sim. Poxa, ir até ali e saber um pouco da história do porto seria fantástico.
né? Contribuiríamos para a relação Porto-Cidade, né? exatamente. Que a gente encerra deixando a reticências para um próximo programa, porque esse é um tema que a gente sempre traz para a mesa e que precisa falar mesmo, porque Porto e cidade são a mesma coisa, são a mesma célula. Germane, muito obrigada pela tua participação hoje conosco. Que seja a primeira de muitas ao longo de 2018. Com certeza é um prazer sempre estar aqui com você. Wagner, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Bom dia, bom fim de semana. Obrigado aos telespectadores, foi um prazer estar aqui. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.